Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Jeto. E hoje eu vou entrevistar o Master Coach Thiago Lins. E nós vamos falar de um assunto bastante importante. Como ser motivado para apresentar uma melhor produtividade dentro das empresas, dentro das organizações. Fica aí, o nosso programa está no ar. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Voltando do intervalo, conosco hoje o Master Coach Thiago Lins. Thiago, nós estamos falando aqui em off daquele funcionário, daquele colaborador que ele é super funcionado. O que você pode falar sobre esse tipo de colaborador? Bom, antes de falar do super funcionado, vamos falar do subfuncionado. O subfuncionado é aquela pessoa ou colaborador que precisa que outras pessoas digam o que ela tem que fazer, ficam impulsionando ela, né? Seja no trabalho, seja em casa, no dia a dia, aquela pessoa que não tem proatividade, certo? Então, essa é a subfuncionada. A superfuncionada, por outro lado, é aquela pessoa que resolve todos os problemas de todo mundo. Tem problema em casa, no trabalho, pode ir na superfuncionada que ela vai te ajudar de alguma forma. Ela abraça todo mundo e resolve o problema de todo mundo. Mas a vida dela mesmo é uma bagunça. Não tem horário, não tem controle. Por quê? Porque não sobra tempo. Ela resolve a vida de todo mundo, mas a dela mesma é uma bagunça. E o ideal são as pessoas otimizadas. E é em cima disso que a gente trabalha, para tentar trazer essa otimização para as pessoas. A pessoa otimizada é aquela que tem gestão da sua agenda, dos seus horários, gestão e controle das coisas que ela faz no dia a dia. Ela consegue fazer tudo que ela tem que fazer e ainda, num caso, ajudar outras pessoas. Porque ela consegue ter também essa flexibilidade. A pessoa otimizada não é aquela pessoa que, não, eu tenho só que fazer isso aqui. Não, ela consegue gerir sua agenda, né? Mas esse é o nosso objetivo, né? E no dia a dia, as pessoas acham que quanto mais fizer, melhor, né? Quanto mais... Não, vão ajudar, vão fazer, isso é bom, é válido. Mas o problema é quando a gente esquece da gente mesmo e deixa a nossa vida uma bagunça. E ser uma pessoa otimizada é para qualquer um? Ou tem que desenvolver para chegar ao ponto de realmente ser uma pessoa otimizada? Cristiano, todo mundo tem esse potencial. Todo mundo, todas as pessoas têm esse potencial. Basta elas quererem desenvolver isso. Através de ferramentas, de metodologias, através de expansão de consciência, para ela conseguir enxergar, que primeiro ela enxergar o que ela está fazendo, que muitas vezes ela acha que é a melhor coisa, que é, vou resolver, eu ajudo todo mundo, eu sou uma pessoa boa, que eu resolvo, que eu ajudo, mas o problema é que a vida dela mesmo, ela não consegue resolver, é uma bagunça. Então, primeira coisa é consciência. As pessoas têm que ter consciência de como está, é aquele negócio, aonde que eu estou e para onde que eu quero ir. Né? Então, através sim de metodologias e ferramentas, como eu disse, qualquer um tem condição sim de fazer isso. Qual seria uma dica? Cara, uma dica eu não posso deixar de dizer um coach. Um coach pode te ajudar muito com isso. Né? Eu sou Master Coach, trabalho com Business Coach, que é exatamente essa questão de levar aos empresários essa consciência
desse fato. Porque muitos empresários, eles acham que eles têm que fazer, eles têm que acontecer, e eles acabam abraçando muita coisa dentro de uma empresa, de uma organização, e na grande maioria das vezes, ele não consegue dar o seu melhor, porque é tanta coisa que ele tenta abraçar, e na maioria das vezes, a vida pessoal dele, em casa, com os filhos, com a esposa, com o esposo, tem alguma carência. Geralmente tem alguma carência. Então o que a gente busca é exatamente trazer esse equilíbrio, essa otimização. E otimização não é apenas lá no ambiente empresarial, é na vida como um todo. A gente organizando e equilibrando aqui, a gente consegue organizar e equilibrar a vida pessoal também. Essa é a ideia, trazer essa gestão e esse equilíbrio. Perfeito. Dentro das organizações, nós observamos que existem várias funções a serem desenvolvidas, cargos, né? E existe aquele que faz um pouquinho de cada coisa, mas muitas vezes esse pouquinho de cada coisa não o coloca à disposição para fazer o melhor. Faz um pouquinho, no final do dia acaba fazendo muito pouco. Como você entende que pode ser feito para que esse rendimento, essa produtividade possa ser melhorado na vida dessa pessoa que quer fazer tudo um pouquinho e no final faz muito pouco? Você já ouviu falar que o bom é inimigo do ótimo? Pois é, o bom é inimigo do ótimo. Aquela pessoa que faz um pouquinho de cada coisa e acha que está bom, essa coisa, o que ela está fazendo, o pouco que ela vem fazendo, ela nunca vai atingir, nunca vai ser ótimo em algo. Então, uma forma de talvez a gente conseguir ajustar isso seria mesmo numa agenda focada no que ela precisa fazer. Uma outra ferramenta que a gente trabalha que é muito forte, que é essa agenda focada em resultado, para ele colocar as tarefas, fazer um mapa de performance, o que ele tem que fazer, o que ele tem que realmente entregar. Isso é muito interessante, porque às vezes ele acha, conforme você disse, que quanto mais ele entregar, melhor. Né? Quanto mais coisas ele entregar, melhor. O que é um grande engano, né? Porque às vezes a pessoa não consegue entregar nem o que é esperado dela. Então, quando a gente tem isso organizado, gerido, vai ser, não, primeiro vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. É claro que na empresa é tudo muito rápido, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que entregar durante o dia e priorizar o que é importante, né? Porque muitas vezes os gestores, os próprios funcionários, as pessoas em geral, elas em vez de focar no que é importante, elas deixam as circunstâncias direcionarem ela. E quando você tem algo importante que está diretamente relacionado ao seu resultado, uma coisa importante, ela está relacionada a resultado, ela tem hora e data marcada. Quando você não faz o que é importante na hora certa, ela se torna urgente. E as pessoas elas são movidas pelas tarefas urgentes e circunstanciais. Circunstanciais são aquelas que vão aparecendo durante o dia que você não consegue controlar, né? Mas se a pessoa ela não é otimizada e ela é superfuncionada, ela começa a abraçar tudo que vai aparecendo, ajudando todo mundo. E é aí que ela começa a se perder no dia a dia. Maravilha, Thiago. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos já já. Barbearia Borges. Corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balanhagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das duas barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Voltando do intervalo, conosco o Thiago Lins. Thiago, conforme a gente estava falando no bloco anterior das pessoas otimizadas, o que a gente verifica é que muitas vezes, quando o colaborador entra na empresa, ele entra com aquela vontade, com aquela disposição e consegue até, muitas vezes, por um breve momento, por um espaço curto de tempo, ser uma pessoa otimizada. Depois, com o passar do tempo, ela vai deixando de ser. Por que isso ocorre? Cristiano, um grande fator
que acontece é o seguinte: na nossa mente, ela é dividida entre Self 1 e Self 2. Só para você poder entender, quem deu essa nomenclatura foi o Timothy Galway no seu livro The Inner Game of Tennis. O que ele diz sobre Self 1 e Self 2? Self 1, sabe aquela vozinha? Sabe quando você tem um pensamento, uma intuição, e fala assim, eu vou fazer tal coisa. E de repente vem aquela voz analítica e fala assim, não, você não vai conseguir, que não é assim, não pode. Calma, pensa direito. Sabe, esse conflito interno que a gente tem. Então esse jogo interior é justamente o que acontece nas nossas mentes todos os dias. E geralmente as pessoas elas ficam travadas por causa disso. Então o Self 1 é o nosso lado analítico, é o nosso lado meticuloso, é o nosso lado que critica, sabe? Que julga muito o Self 1, o nosso lado Self 1. E esse Self 1 ele dá comando para o Self 2. O Self 2 é o nosso lado que ele é visionário, ele quer fazer. Não existe acerto e erro para o Self 2, existe acerto e aprendizado. Né? Tudo é uma questão de aprendizado. Então, muitas vezes, quando a pessoa, existe uma diferença muito grande em observar e julgar determinada situação. Quando o colaborador ou alguém faz algo que não foi legal, tipo, não foi como ele esperava que fosse, ou o patrão esperava que fosse, ele fala assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, olha só, fiz errado de novo, eu não sou bom, eu não vou conseguir. Isso é julgamento. Outra coisa é observar, olha, eu fiz errado, beleza, o que eu posso fazer para consertar isso, para fazer diferente? É muito sutil, mas isso causa uma diferença muito grande na nossa mente. Quando a gente ativa o Self 1, que é exatamente esse lado julgador, a gente fica bloqueado e a gente, exatamente o que você falou, não anda para frente. Né? Ela é otimizada por um tempo e daqui a pouco ela para e volta a ser como ela era antes. Então, o grande segredo é justamente a gente observar sem julgar, né? E colocar o foco. A gente costuma dizer que é tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Né? Então, em vez de ficar, não, eu não consegui, eu não sou capaz, isso gera em você uma crença limitante. Porque toda comunicação ela gera um pensamento que gera um sentimento que vai gerar um comportamento. E aí esse comportamento repetido gera uma crença. Essa crença ela pode ser limitante ou fortalecedora. Então, quando a pessoa ela começa a deixar que essas crenças limitantes cresçam, ela começa a voltar ao padrão antigo. Quando ela começa a mudar a comunicação, ela começa a mudar pensamento, sentimento e comportamento. E aí ela começa a quebrar essas crenças limitantes e volta a ser a pessoa otimizada que era, porque ela já sabe como faz. Perfeito. Quanto à necessidade básica do ser humano, que isso está implícito em tudo que fazemos, mas como que poderíamos falar dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Bom, as necessidades básicas do ser humano, primeira delas é ser ouvido na essência. Um ser humano, ele tem essa necessidade de ser ouvido na essência. Imagina se eu estivesse conversando com você aí agora e você estivesse aqui no celular, não estivesse me dando a atenção que você está me dando. Isso acontece lá nas organizações. Às vezes um funcionário vai conversar com um supervisor e aquele supervisor, ou o diretor, ele não dá a atenção necessária para aquela pessoa. Então a pessoa ela não se sente, que aí entra para a segunda necessidade básica do ser humano, que é ser amado, reconhecido, notado. As pessoas têm essa necessidade. Nós temos essa necessidade. Então, quando a gente começa a enxergar isso, e em vez de simplesmente criticar a pessoa, falar onde ela tem que melhorar, o que ela tem que fazer de diferente, reconhecer. Isso faz uma diferença tão grande, muito grande. E a terceira necessidade básica é poder errar. Ter o direito de errar. Porque, às vezes, quando a pessoa comete um erro, ela já é julgada ao Self 1, já é julgada, já é massacrada ali, e ela se sente inibida. E isso faz com que essa crença limitante que ela tinha,
só cresça dentro dela. Então, esse ter o direito de errar faz parte das necessidades básicas do ser humano. Perfeito, passou muito rápido, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam até agora. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.